A primeira das bem-aventuranças, ela vem dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Quando Jesus fala sobre assuntos, os irmãos já devem ter percebido que eu sou, de certa forma, apaixonado por essa parte da Bíblia. Volta e meia eu volto nesse assunto, converso sobre isso. É porque isso mexe muito comigo. E cada vez que eu tenho contato com essa palavra, de alguma forma, eu me sinto sendo transformado e mexido por dentro. Porque quando Jesus se assenta ali, ele se assenta como quem tem autoridade diante dos seus discípulos. Era um momento que ele fugia da multidão, mas a multidão não fugia dele, ia atrás dele. Mas ele tinha um objetivo de ensinar aos seus discípulos, de falar com ele. E quando ele chega ali e faz todo aquele discurso que nós chamamos do Sermão do Monte, que trata de tantas coisas importantes, no sentido de descrever quem é o discípulo de Jesus Cristo, ele começa, eu acredito, como realmente deveria começar. Ele começa tocando naquilo que é essencial. Ele começa falando de um estado de espírito que transcende a questão de fazer ou não fazer coisas, entende? Porque às vezes a gente pode até interpretar na sequência aqui, a gente pode definir o que é ser sal e luz e tentar se encaixar naquilo que nós definimos. Ou seja, fazendo coisas ou deixando de fazer coisas. Até mesmo as bem-aventuranças, nós podemos abraçá-las como sendo uma listagem nova de normas que Deus está propondo para nós, agora no Novo Testamento, aprofundando apenas o que está no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, mas é mais que isso. As Escrituras vão mostrando para a gente, desde o seu começo, que não é possível, que não há possibilidade alguma de eu me relacionar com Deus. As Escrituras vão mostrando para mim o tempo todo que eu não devo, que Deus não deve nada a mim, sendo o meu Criador. As Escrituras vão mostrando para mim o tempo todo que se eu consigo respirar, isso é um ato da graça de Deus. E de certa forma, quando nós falamos discípulos, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, muitas coisas vêm à nossa mente, não é? O que a gente faz uma lista, crente não fala palavrão, crente não bebe, mas come, não tem esses ditados assim? Uma série de coisas. A gente começa a inventar uma série de coisas para definir o que é ser discípulo de Jesus, mas sempre linkado a tarefas, a coisas que podem ser feitas e que devem ser feitas e que de alguma forma aquilo me qualifica como tal. Mas quando nós olhamos para essa porção da palavra de Deus, em especial para essa primeira bem-aventurança, nós percebemos que não é por aí. Que não há nada que você possa fazer que melhore você. Não há nada que eu possa fazer que me melhore diante de Deus. Esse Jesus aqui, que chega diante dessas pessoas, aquilo que ele de certa forma vai propor ali, ele vivia. E de certa forma, ele já estava aplicando isso na vida e as pessoas viam. Quando ele falava, ele não falava de algo que aquelas pessoas nunca tivessem, pelo menos, visto alguma coisa semelhante. E ele fala de pobreza. De pobreza, ele diz, ou de humildade. Felizes são aqueles que são pobres, ou que são humildes de espírito. Ele fala de um estado de espírito, de uma questão interior. Ou seja, não é algo que eu aprendo. Eu já falei isso algumas vezes. Às vezes nós aprendemos a coreografia gospel, não é? O crente fica em pé na oração, fecha os olhos, se ajoelha. Tem algumas palavras que sempre fazem parte das nossas orações. Amantíssimo Senhor, nosso eterno Pai. A gente decora essas coisas. A coreografia, ela é fácil de fazer. É fácil.
E às vezes, até mesmo no tocante à oração, nós criticamos aqueles que, às vezes, repetem orações decoradas, e às vezes as nossas, sem ser decoradas, não passam pelo nosso coração muitas vezes. Mas ainda assim, aqui fora, a aparência é de que fazemos como deveria ser feito, porque sabemos a coreografia. Mas Jesus ao falar das bem-aventuranças, ele chama a atenção não para o fazer, mas a grande questão dele aqui é o ser. E aí eu me questiono se eu sou. Eu sei que eu sou amado do Senhor. Imagina se Jesus não vai gostar de um negão careca, bonitão que nem esse aqui. Eu sei que Ele cuida de mim porque tem os sinais da minha vida, da mão dEle, todo o tempo. Mas às vezes eu me percebo não sendo exatamente aquilo que Ele esperava que eu fosse. Ou aquilo que está proposto para mim, porque é uma questão de essência. Nós estávamos na nossa classe de política, hoje pela manhã, falando que um grande problema na nossa sociedade, ou em qualquer sociedade, tem a ver com o ser humano. Tem gente. Se tem gente, a inclinação não é para o bem. A inclinação é para o mal. E a gente, às vezes, a gente estava conversando sobre isso, que a gente percebe, às vezes, na criança, que não teve tempo de ouvir tantas coisas que nós ouvimos, aprender tantas coisas que nós aprendemos, mas ela reluta com algumas questões que seriam básicas. Por que isso? Porque é uma questão de essência. E é por isso que o discurso de Jesus aqui, ele começa dizendo o seguinte: feliz, abençoado, é aquela pessoa que é pobre ou humilde de espírito. O que essa bem-aventurança nos ensina? Primeiro, que não trata aqui de uma questão meritória, né? Mas traz a ideia aqui da condição do discípulo como alguém totalmente desprovido de tudo, dependendo exclusivamente de Deus. Uma pergunta sincera, nós somos assim? Porque às vezes a gente pode ler, às vezes, as bem-aventuranças assim, como ele fala, porque dos tais é o reino dos céus, porque serão consolados. Então parece que é uma questão de mérito. Eu choro, sou consolado. Eu tenho atitudes de humildade, herdo o reino dos céus. Mas não é isso, não se trata disso. Aqui, quando ele fala dessa humildade, dessa pobreza de espírito, ele está falando que essa é a condição de um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, alguém desprendido de tudo e dependente exclusivamente de Deus. E eu pergunto, quem de nós o é? Por mais que às vezes a gente perceba alguns teólogos tentarem forçar alguma coisa, cadê o Danilo? Fez o trabalho dele, mas tudo bem, não vou falar nada com você não. Não há nenhum indício nas Escrituras de que pobre seja feliz por sua pobreza. Você concorda comigo? Eu sou pobre, eu não tenho nada, não tenho nem onde morar. Oba! Esse precisa de um psiquiatra, um tratamento específico, porque ninguém festeja isso. Mas a ideia aqui, quando ele fala que felizes são, abençoados, bem-aventurados são esses pobres de espírito, tem a ver com essa felicidade, consiste no fato de usufruir exclusivamente do socorro de Deus. A gente encontra nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, fala-se muito isso. Feliz é o homem, bem-aventurado, aquele que confia em ti. O salmista diz muito isso. Ou seja, a Bíblia não dá margem para dizer, olha, tudo agora é pobre, então o pobre já está salvo só porque ele é pobre. Não existe isso nas Escrituras, não podemos afirmar isso. Aqui Jesus não estava falando das pessoas desprovidas economicamente, ou marginalizadas, ou oprimidas. Pobre e humilde aqui no conceito de Jesus implica numa condição de alma, num estado de espírito, é numa atitude em relação a Deus. E o que surge aqui, essa atitude, é a atitude da mendicância. O mendigo, o que ele tem?
Até o cobertor mal cheiroso dele é doação, é emprestado por alguém, vai ser roubado em algum momento que ele estiver dormindo. Nem mesmo o papelão que ele dorme. Quando Jesus fala dessa pobreza de espírito, dessa humildade, é de termos diante de Deus a mesma postura do mendigo diante das circunstâncias. Ou seja, eu não tenho nada. Nada é meu. Porque cada um de nós aqui sabe que trabalha, amanhã é segunda-feira, vai trabalhar, vai entrar o seu dinheirinho no final do mês. Às vezes é muito, às vezes é pouco, não importa se é pouco ou se é muito, mas teu salarinho está lá, você vai pôr comida em casa, você vai comprar uma roupa. O mendigo não tem isso. E de certa forma, a ideia de humilde de espírito proposta aqui é de alguém que está diante de Deus dessa forma, dizendo assim: nada é meu, nada eu posso, e o Senhor é tudo para mim. Ou seja, se eu perder tudo, se tudo for levado de mim de alguma forma, eu continuarei sendo feliz e abençoado, porque eu tenho o Senhor. Isso é a loucura do Evangelho, meus queridos. É a loucura do Evangelho. O pobre de espírito é aquele que vive na exclusiva e total dependência de Deus. É totalmente despojado de tudo, menos de Deus. O Carlos Queiroz, ele diz que a riqueza do pobre de espírito é ser pobre de tudo. E como consequência disso, confiar exclusivamente em Deus. Interessante, não é? A riqueza do pobre de espírito é ser pobre de tudo. E como consequência disso, confiar exclusivamente em Deus. Então, esses pobres de espírito colocados aqui na primeira bem-aventurança, eles são felizes não por serem pobres, mas por terem um Deus. E por poderem confiar nesse Deus. São aqueles que na escolha entre Deus e a riqueza, preferiram Deus. Pois segundo Jesus, não dá para servir a dois senhores, não é isso que diz as Escrituras? E se nós formos pensar, a riqueza, de certa forma, ela escraviza as pessoas, não é? Ela tolhe liberdade, ela às vezes torna as pessoas idólatras, que é idólatra do seu dinheiro, idólatra dos bens acumulados. E às vezes o que acaba acontecendo é que a riqueza em si, ela acaba subtraindo a sensibilidade do coração das pessoas, às vezes fazendo com que algumas pessoas se tornem avarentas, egoístas, dominadas pelas posses. Ou às vezes pela possibilidade de tê-las. Mas todo rico é assim, é pecado ser rico, gente. Não é disso que a palavra está falando. Davi era um homem muito rico e poderoso, não era? Um exemplo bíblico. Ele tinha muita influência social, não tinha? Mas ele se colocava e vivia totalmente dependente de Deus. Quando ele olhava para si mesmo, ele dizia o que está lá no Salmo 40, 17. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Davi era um exemplo de um rico pobre de espírito. De um rico humilde de espírito. Por possuir um estado de alma dependente de Deus. E é exatamente disso que Jesus está falando. Eu já mencionei aqui sobre Davi, falando sobre Davi, que em muitas circunstâncias a gente vê isso. Você não vê Davi, em momento algum, os relatos nas Escrituras, dizendo assim: eu consegui, eu sou o guerreiro, eu sou o cara. Até em situações que ele usava de artimanhas, quando ele se fingiu de louco aquela vez para escapar da morte, começou a babar. Imagina, um homem guerreiro, saudável, forte, começou a se fingir de louco, babava, da baba escorrer. Falou: mas o que é isso? Isso aí não pode ser o rei. Quando ele passa por aquilo e a vida dele é preservada, ele escreve um salmo agradecendo a Deus. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele
poderia até mesmo fazer, só tinha uma procedência, vinha de Deus, não vinha de nenhum outro lugar. Então o problema aqui não está em ser rico, porque alguns às vezes adoram a riqueza por serem ricos e outros adoram porque não têm, e querem ser. E adoram da mesma forma. Mas a grande questão aqui é que o discípulo de Jesus, esse cidadão do reino dos céus, ele é esse pobre de espírito, por constatar a sua insignificância, quando ele se coloca diante de Deus. Ele se aproxima de Deus e só vê uma coisa: graça, graça. Você imagina, cada um de nós aqui, tendo essa consciência, o quanto isso mudaria nos nossos relacionamentos familiares? O quanto isso mudaria nos nossos relacionamentos eclesiásticos, na nossa vida de igreja, no trabalho? Porque se eu sou insignificante e casei com alguém insignificante diante de Deus também, isso faz com que nós sejamos iguais. Então não vou pisar, não vou oprimir o meu igual. E vice-versa. Eu vou respeitar até mesmo as diferenças, porque diante de Deus, qualquer coisa que eu possa manifestar de bom é fruto dessa graça. Essa ideia, né, da graça, de estar diante de Deus assim, na concepção judaica, significava o favor de um Deus soberano em benefício de pequeninos, que nada podem lhe dar em troca. Essa é a ideia da graça. Nada mesmo. Primeiro, pela consciência de que o Deus que eles confessam é suficiente em si. Deus não precisa de nada. Você concorda com isso? E também porque qualquer coisa que ofereçamos a Deus é de antemão algo que nós também já temos recebido dele. Nós cantamos aqui, não cantamos? É bonito ver a Ângela cantando essa canção aqui, Deus, somente Deus. É bonito ouvir o baixo, ver as músicas. São talentos que Deus deu, dons que Deus deu. Está sendo oferecido para ele, mas vem de quem? Dele. Essa consciência muda o comportamento. Esse estado de espírito muda a nossa forma de agir. O mundo que nós vivemos, ele precisa conhecer Cristo. Não pelos versículos bíblicos decorados que nós temos, nada errado em decorá-los. Não pelos cânticos que cantamos. Não pelo local de reunião que frequentamos, mas eles precisam conhecer. Por causa de um coração humilde, vazio de si, que se vê e se enxerga fruto da graça de Deus e, consequentemente, age com graça. Transborda com graça. Aquele que não exige de Deus, mas simplesmente se submete a Ele. Davi, de novo, ele experimentou isso. Quando ele vai fazer aquela oferta para o templo, o que ele diz na oração dele? Ele diz, olha, Senhor, na verdade, o que te damos aqui, das tuas mãos nós te damos, porque é teu. É de Deus. Nós precisamos entender que fora da graça não existe bem algum. Bem algum fora da graça. Qualquer ato de bondade de um ser humano, a gente estava falando sobre o toma lá da cá da política. Segundo Isaías, é trapo de imundícia, ou seja, absorvente usado. É o que ele diz. A nossa justiça é assim, os nossos atos de bondade são assim. Porque, na verdade, qualquer coisa que possa existir aproveitável na vida do ser humano é respingo da graça de Deus, pode ter certeza disso.
é respingo da graça de Deus. Citando novamente, para a gente concluir aqui o Carlos Queiroz, ele faz uma afirmação que ele chama de um princípio, de um estilo de vida. Ele diz assim: se há algo de bom em qualquer ser humano, é fruto exclusivo da graça. Se você consegue ter uma atitude boa com alguém, se você consegue ser gentil, isso é fruto da graça, porque a inclinação do nosso coração não é nessa direção. Então, para a gente concluir, irmãos, Jesus conclui dizendo o seguinte, que desse pobre de espírito é o reino de Deus. Aqui não se trata de compensação, mas ele fala de característica, como se fosse assim, o reino de Deus é a nação do pobre de espírito, e a sua nacionalidade é ser pobre de espírito. Entendeu? A nossa nação é o Brasil, e nós somos brasileiros, essa é a nossa nacionalidade. Então, a nação de um pobre de espírito é o reino de Deus. E a nacionalidade de um cidadão do reino de Deus é ser pobre de espírito. Eu creio que esse é um desafio que Deus coloca diante de nós para que possamos perseguir. Eu fico pensando sobre a vida cristã e eu fico pensando às vezes como a gente às vezes perde tempo com muita coisa inútil. Recentemente aqui no nosso presbitério foi cancelado um treinamento para professores de escola dominical, que é uma coisa que é extremamente útil e necessária, e nós precisamos, porque ia coincidir com algumas festinhas de Dia dos Namorados nas igrejas. Você percebe como a gente inverte as coisas? Com muita facilidade. Eu creio que o Espírito, se nós nos dispusermos a abrir nosso coração e pedir para que o Espírito Santo, de alguma forma, nos leve a entender isso, que algo precisa acontecer na essência. Antes do fazer, antes do falar, algo tem que acontecer aqui. E isso muda a nossa forma de agir. Às vezes não adianta nós tentarmos mudar a forma de agir sem mudar a essência, a forma de pensarmos. E é aqui que ele precisa acontecer. Ou seja, eu preciso me tornar alguém pobre de espírito. E com certeza, isso vai me levar a me importar mais com aquilo que é de Deus. Isso vai me levar a me importar mais com você. E isso vai aparecer nas atitudes. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a conquistar isso. Não tem fórmula, mas eu creio que começa com desejo, com a vontade de querer ser. Não só de ter atitudes tais como. O pessoal que gosta de cozinhar, alguns da cozinha aí de alto padrão, eles falam que você tomar cuidado, na hora que você vai comprar azeite de oliva, você tem o azeite de oliva extra virgem e tem o tipo extra virgem. O tipo extra virgem não é extra virgem. Só que é sutil, né? Você pega ali na prateleira, viu mais ou menos o extra assim, você já leva. É fácil a gente aprender ter algumas ações que são ações de gente que é humilde, de espírito, que é pobre de espírito, mas Deus quer e pretende que nós nos tornemos tais. Amém?